Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência aqui na cestaria. Eu adiantei algumas etapas, que são repetições, né, para não ficar muito cansativo. Vou estar passando para vocês aqui o que eu fiz. Eu adiantei aqui a sombra da cestaria e a luz. Deixa esse pedaço aqui para estar mostrando para vocês a quina, que é a parte mais importante. O restante, a repetição é igual. Já iluminei essa folha e essa daqui. Iluminei essa parte de cima aqui e essa. Daí falta a luzinha seca. Deixei para fazer com vocês essa daqui, tá? E as duas folhas da frente. As florzinhas também fiz algumas, ó. Já deixei pronta. E deixei aqui a central para mostrar para vocês, tá bom? Já dei acabamento nesses dois morangos aqui também. E vou estar trabalhando os demais com vocês, tá? Vou direto aqui na cestaria. As cores que nós vamos usar é o amarelo bebê, da Acrylex, Vanilla, da True Colors. No lugar do Vanilla, vocês podem estar usando o amarelo canário misturado com branco. Ou até mesmo o marfim, se não gostar de ficar misturando tinta. Aqui é o sépia, tá? E branco. Deixa eu só colocar aqui a telinha para eu estar acompanhando a imagem. Pronto. Aí. Então, com o pincel agora, número 8, aparadinho, tá? Eu gosto desses mais retinho para fazer essa etapa, tá bom? Vou pegar um pratinho aqui. A cor sépia, muito pouco, ó. Muito pouco, vocês vão passar... Ah, primeiro, uma coisa muito importante. Não peguei a régua, mas eu vou estar mostrando com o pincel. Vocês vão estar pondo uma régua pra mim aqui, ó. Empresta esse stencil pra mim, filha, esse azul pequenininho. Aí, obrigada. Vocês vão estar pondo uma régua aqui, ó. Isso é muito importante, ó. Ó. E vai passar o lápis, tá? Pra marcar a quina aqui. Pode ver que tá bem marcado o meu lápis aqui. Deixei bem forte para que vocês possam ver, ó. Tá? Aí, ó, com essa sombrinha que eu fiz, com essa sujeirinha do sépia, vocês vão estar passando entre meio as fendinhas aqui. Aí vem aqui nessa marcação, puxa para a esquerda e vem nas fendinhas, ó. Todos eles, vocês vão estar fazendo isso. Eu refiz essa sombra em todo ele. Mas é muito pouco, ó. Aqui tá sem fazer, eu vou fazer pra vocês verem como ele fica mais vivo, ó. Deixei essa partinha aqui pra tá fazendo com vocês, ó. E puxa um pouquinho no meio, ó. Bem no meinho. Pra ele dar o voluminho aqui. Ó. Aí, vem aqui, ó. Essa parte também deixei pra fazer com vocês. Pode ver que fica bem diferente, ó. Aonde eu defini, onde já foi feito e aonde não foi feito, tá? É muito importante que pegue a tinta assim, dos dois lados. Se vocês pegarem só e bater e for lá, vocês vão borrar o trabalho. Passa dos dois lados, tá? E vem bem aqui no meinho, ó. Ele vai formando um zigue-zague aqui. Aí puxa um pouquinho em direção à tirinha. Fez essa sombrinha em todos eles, aí vocês vão lavar o pincel, bem limpinho. Aí vai pegar a cor amarelo bebê primeiro. Quem não tiver o amarelo bebê, pode estar vindo com um pouquinho de amarelo limão e o segundo tom que vocês forem optar. Lembrando que lá no primeira folha tem o guia de cor lá, com as variações, tá? Então, eu vou pegar a tinta de um lado só, tá? Virado pra baixo. Venho mais no meio aqui primeiro, ó. Aí, eu puxo de leve pra esquerda, ó.
E vou puxando. Esse centro aqui é o que mais tem tinta. A borda vem de levinho. É muito importante dar essa dançadinha aqui, ó, fazer essa reboladinha. Vou virar minha tinta para cima agora e venho nos mesmos lugares, ó. Esse na parte de cima passa só no meinho, ó. Vou fazer virado para baixo. Agora sempre direciona a tinta para onde você vai estar trabalhando. Esse pode fazer branca, Lu. Bem pouquinho. Aí aqui vem o cantinho. Hoje eu tenho acompanhante, pessoal, aqui no ateliê. Por isso que tem hora que eu vou estar cochichando aqui. A filhota tá me ajudando aqui numas encomendas. Ó, aí vem aqui tinta de um lado só. Vou puxar. Ó, vou puxar aqui o cantinho. Sempre virando, ó. Vou fazer para baixo, vira a tinta para baixo. Vou fazer para cima, vira a tinta para cima. E aqui eu venho puxandinho também, ó. Aqui, ele fez uma sombra, certo? Na quina. Então, ele tem uma leve marcaçãozinha da continuação da palha lá do outro lado, ó. Pronto. Aí, vocês vêm com o tom mais claro que vocês vão escolher lá, né? Aqui ainda faltou esse pedacinho aqui, ó. Que eu não fiz ainda. Quando ilumina, ele muda bastante. Aí vem com o tom mais claro, que vocês vão estar optando pelas que eu falei, né? Não vou ficar repetindo para não confundir vocês. Eu tô usando o Vanilla agora. Eu venho mais nessa parte do meio, ó. Puxo muito de leve a beiradinha agora, ó. Faço do meio, puxo muito de levinha a beiradinha, viro para cima agora, ó. Vocês podem até usar um pincel daqueles vermelhinhos, eu vou pegar um para mostrar para vocês, ó. Você pode usar o número 4, número 2, para tá fazendo esse cantinho, ó. Ó. Vira a tinta para cima. E puxo aqui. Aqui não pode deixar muito destacado porque é o cantinho de sombra. Aqui também eu usei um pouco do Vanilla, depois vim com um pouquinho de branco. Eu vou fazer aqui, que eu deixei sem acabamento, para estar mostrando para vocês. Ó, aqui também ele tem um pouquinho. Aí eu venho, ó. Vocês podem estar usando o pincel pequeno que vocês têm o hábito aí, tá? Se tiver o vermelho, dê preferência para ele, para essa parte. Aí vem virado para baixo, eu venho, ó, só no meinho, bem pouquinho branco, ó. Ele é mais fechadinho e a gente consegue fazer um traçado mais preciso. Agora eu viro para cima o lado da tinta. E vou descendinho, ó. Para que tenha volume nessa primeira parte, tá? Aqui eu fiz a mesma coisa, lá em cima eu passei um pouquinho do branco, agora eu vou passar um pouquinho do branco aqui. Que essa partinha que eu falei pra vocês ficarem tranquilos, que a gente ia definir depois, lembra? Então, agora a gente tá definindo. Eu passei um pouquinho do Vanilla, um pouquinho do branco. Nem usei amarelo bebê nessa primeira parte de cima, tá?
Vou pegar um pouquinho do Vanilla, vou passar na minha mão aqui. Só jogar uma luzinha pequena aqui do palha que ficou lá atrás. Só uma sujeirinha de Vanilla aqui. Iluminar um pouquinho a tirinha daqui também. Gente, quando vocês forem usar branco, é quase nada, tá? Porque a cestaria, geralmente, ela não é algo que reflete luz. Então, a gente não pode estar pondo muito. A gente põe só um pouquinho para dar uma vida. Aí, esse pontinho aqui do meio, eu vou pegar para vocês verem como eu fiz. Eu peguei um filetinho, ó. Peguei esse curtinho, se vocês não tiverem o curtinho, vocês vão estar usando o que vocês gostem. É o 432 número 0. Deixa eu ver se eu deixei algum sem fazer. Não deixei. Ó, vocês vão pegar ele, depois de seco, é claro. Vocês vêm dar uma descarregadinha aqui, ó. Ó. E vai passar, ó. Descarrega e passa, ó. Tá? É só dar uma passadinha. Só não deixe colar no de cima e no de baixo. Vocês precisam deixar essa frestinha. Tá bom? Daí aqui o cantinho a gente vai deixar bem definidinha a quina, né? Pronto. Daí a luz da cestaria é isso que vocês vão estar fazendo, tá? É repetição em todos, não tem segredo. É bem tranquilo. Eu vou iluminar a parte de trás lá que eu deixei para fazer junto com vocês. Vou pegar o sépia primeiro para dar uma retocada na sombra. Acho que vou até puxar um pouquinho no zoom aqui. Aí, opa. Aí. Vamos lá. Acho que aqui o pratinho não vai atrapalhar. Vai atrapalhar, vou pôr pra cá. Então, eu vou pegar um pincel macio mesmo, tá? Eu optei por ele porque ele é muito bem fechado a cerda, ó. Acho que aqui dá pra mostrar. Mas vocês podem estar usando aí o do hábito de vocês. Opa. Um aqui. E é como eu sempre falo, quando se fala em retoque, nada de carregar de tinta. Retoque é pouquíssimo, tá? Já vem aqui um pouco dentro do vidro, ó, porque ele faz parte do fundo, né? Então, onde tá escurinho, já vem um pouquinho também. Nós havíamos usado aqui o café, que era do fundo, e eu usei um pouquinho do sépia para acentuar. Esfreguei aqui no meu pratinho. Pronto. Ó, de sombra, gente, é mais do que suficiente isso aqui. Vou lavar meu pincel. Opa, faltou aqui. Vou lavar. E vou novamente. Amarelo bebê. Esfreguei no meu pratinho, ó. Acho que aqui dá pra me colocar, dá. Deixa eu tirar essa tinta daqui agora. Ó. Vou nessa partinha aqui do canto, ó. Tô pegando na ponta do pincel, ó. Não é muita tinta. Ele não pode destacar muito porque ele tá lá em último plano, penúltimo, né? Que tem o fundo ainda.
Bem pouquinho aqui. Peguei só o amarelo bebê. Aí o Vanilla eu pego de um lado só do pincel, ó. Limpo o lado limpo, ó. Um lado tem tinta, o outro não tem. O lado da tinta eu direciono lá pra esquerda. Venho só dou uma encostadinha na borda, ó. Só pra definir a bordinha da palha, ó. Gente, esse gritinho que aparece muito no fundo das gravações é que tem bastante criança aqui, os vizinhos. E a criançada gosta bastante de brincar aqui na frente. Eles se divertem aqui. Aí fica só isso. Esse não uso branco, tá bom? Ó. Aí já fica pronto esse fundinho. Aí, com o branco e o mesmo pincel, eu vou passar aqui dos dois lados, ó. Importante a forma de pegar, ó. Já não vou mais na palha, tá? Vou aqui no vidro, ó. Bem em pezinho. Vou aproveitar lá. A gente aproveita que tá na posição da gravação aqui pra tá fazendo as etapas, tá? Aqui ele tem um brilhinho, por isso que ele já estava mais claro. Pronto, ele já ficou ali. Vou pegar um pouquinho do branco pra tá pondo um pouco mais agora. Essa parte eu já defini. Vou lavar meu pincel. Vou fechar essas tintas. Vou dar acabamento agora lá no nosso morango. Cadê ele? Aqui. Pro morango, nós vamos usar a cor vermelho vivo, tá? Salmão bebê. E um pouquinho de nada de branco, que eu vou dar um toquezinho. Vou usar o pincel número 2, aparadinho, e o número 4, o número 2 da Condor 421, o número 4 tô usando 151 da Tigre. Nós vamos nesse de trás aqui agora, tá? Deixa eu arrumar aqui pra ficar próximo. Aí. Acho que aqui eu consigo mostrar. Vou pegar o vermelho. Sempre retoque é pouca tinta, não é pintar novamente. Vou nas partes mais claras e vou dar uma hidratada sem cobrir esses buraquinhos, tá? Que é a cavidade da semente. É só para ficar mais vivo, que geralmente o vermelho quando seca, ele dá uma fosqueada, né? Então essa é uma forma que a gente tem de deixar mais viva a nossa pintura. É necessário esse retoque. Eu vou deixar o vermelho aqui mais perto. Então vai esfregando. Esse de trás que não tem muita luz, eu tô usando uma quantia maior de vermelho, tá? Nos demais que tem luz, a gente usa bem menos, a quantia é bem menor. Bem pouquinho, desviando das bolinhas. Aí eu pego um pouquinho de salmão bebê, esfrego aqui no pratinho, ó. Esfrego bem, tiro bem o excesso. Ele vai dar um tonzinho de rosa bebê, de rostinho de boneca.
Mas é mais fácil estar fazendo aqui com o salmão bebê do que pegando o rosa, tá? Vou iluminar um pouquinho aqui embaixo da sementinha. Daqui a pouco eu já troco de pincel. Aqui é legal usar ele mesmo, tá? Mas se tiver dificuldade, pode estar pegando um menor agora, não tem problema nenhum. Esse ponto que eu vou deixar mais forte a luz. E um pouquinho aqui no meio, ó. Ele fica parecendo uma colmeinha. Aqui eu quebro a emendinha ali. E troco de pincel. Venho com o 421 número 2. Pego aqui essa sujeirinha que eu fiz no pratinho das duas cores, né? E venho aqui na partinha de baixo da cavidade, ó. Eu distribuo nessas sementinhas. Aí eu vou puxando para um lado e para o outro, igual nós fizemos lá no início. Como esse tá atrás, eu não vou deixar muito viva a luz. Pronto. O retoque da luz dele é só isso, tá? Vou pegar um pouquinho do vermelhinho, um pouquinho dele. Vou dar uma jogadinha aqui na beirada para dar um voluminho nessa sementinha aqui que tá dividindo o espaço com a folha. Em batidinhas. Pronto. Um pouquinho. Pronto. Ele já ganha um voluminho, tá? Vou lavar meu pincel. Ele vai estar refazendo isso nos outros morangos. Vou para esse primeiro, vou pegar um pouquinho do erva doce. Ó. Pode ser erva doce, quem usa da Trucolos vai estar usando o pastel. Ó, vai pegar um pouquinho, mesma coisa, vai esfregar no pratinho. Deixa eu deixar aqui que eu gosto de mostrar onde eu tô tirando a tinta, ó. Vai esfregar aqui no pratinho e vai dar uma hidratada aqui nessa parte, ó. Eu faço assim para não vir direto branco, porque aqui está simbolizando a parte do morango que ainda está meio verdinha. Se eu venho com branco puro aqui, eu vou estragar a cor do morango. Então, ele vem como se fosse o clareador, entendeu? Mas eu preciso de uma leve cor aqui, só o clareador não faria o efeito que eu preciso. Então, ele vem para hidratar aqui, fazer uma caminha para a luz. Vou lavar meu pincel novamente. Agora eu vou vir com o número 2, maiorzinho um pouco a ponta, ó. Ele tá mais novinho. Vou pegar um pouquinho do branco, vou esfregar aqui no meu pratinho, ó. Tirar bem o excesso. E venho na parte de baixo da cavidade, ó. Vou virar um pouquinho mais pra cá. Ó, na partinha de baixo. Vou dando um voluminho nessa semente, ó. Mais um pouquinho do branco. Sempre esfregando no pratinho, tá? Não vem com uma carga cheia aqui. Aqui do lado da sementinha. Vai pondo aos poucos, caso necessário vocês coloquem mais. É melhor do que ter que estar tirando o branco, tá bom? Ó. Bem pouquinho. Vai e volta. Aqui eu já vou estar pegando um pouquinho do vermelho, ó, vou passar aqui no pratinho, ó. Um pouquinho do vermelho, vou pegar o salmão bebê. E já venho aqui próximo, ó. Já vou iluminando essa partinha aqui. Mais um pouquinho do vermelho vivo, passo aqui do lado, ó. E continuo trabalhando aqui. Para sair ali da parte que não está madura para a madura, senão a gente vai misturar aqui e vai sujar, invadir o espaço um do outro. Volto um pouquinho na parte clara, vou um pouquinho pro vermelho. Assim a gente vai conseguindo entrar ali naquele campo sem dar emenda. Tô com vermelho.
Venho novamente o vermelho, sempre passando no pratinho pra tá fazendo essa transição da parte clara com a vermelha, tá? Mais um pouquinho do vermelho. Lá na pontinha agora. Aqui eu vou deixar bem redondinha a pontinha. Vou passando, não esfrego muito, vou deixando um pouquinho desse vermelho, depositando ali, para ele não ficar uma pintura lisa, né? Porque o morango ele não é lisinho. Não invadam a sombra, tá? Caso necessário, vocês podem ir com uma sujeirinha de nada da tinta, assim, próximo a ele. Aí ele não consegue estragar a sombra, ó. Tinta de um lado só, vou virar pra bordinha. Vou pôr um pouquinho de vermelho aqui próximo da florzinha, ó. Só pra dar uma vida ali. Ele consegue dar uma iluminada, mas ele não estraga, ó. Aqui também. Pronto. Agora eu vou pegar o salmão bebê, vou esfregar aqui no meu pratinho, já não vou misturar com branco mais, com vermelho mais, perdão, ó. Vou na parte de baixo da semente, ó. Já vou lá embaixo, porque aqui é escuro, né? Então essa parte a gente vai respeitar. Volto aqui tirando o excesso. Pincelada bagunçadinha, não deixe muito lisinho. Mais um pouquinho de salmão bebê. Observem sempre a quantia que eu tô pegando aqui no pratinho, é muito importante isso, tá? Vou dar umas batidinhas aqui na parte de baixo. Aqui também, pra deixar um relevinho, né? Umas batidinhas, umas reboladinhas. Nada de exagero, tá? Senão o morango de vocês vai ficar sem vida, sem, né? Não vai ficar vermelhinho. Aí, agora eu vou pegar um pouquinho do branco. Não lavei meu pincel, tá? Observem que eu deixo umas manchas de vermelho no meio do caminho. Isso vai dar bastante vida na peça, tá? Fica mais natural. E mais um pouquinho do branco. E não limpa o pincel. Eu venho com o resíduo. Se eu der uma apertada aqui, ele vai ser um pouquinho de vermelho, ó. Tá vendo? Ó. Ele fica natural. Uma parte que ele quis madurar, ó. Foi natural ali, porque o meu pincel tinha um resíduo. Eu dei uns apertões ali, ele foi. Claro que vocês não podem vir com o pincel totalmente carregado aqui. Vou pegar um pouquinho do branco, vou passar dos dois lados, ó. Tirar bem o excesso. Vou dar uma clareadinha lá na pontinha. Tomem cuidado com tinta branca em frutas vermelhas, tá? Não só em fruta, como em tudo que a gente pinta vermelho, a gente tem que tomar cuidado, senão ele mata a pintura. A gente vai colocando aos poucos, nem que a gente precise pôr diversas vezes. É melhor do que vocês ter que tirar, tá? Ó, vou pegar um pouquinho de branco, vou dar uma vida aqui nessa folha que eu já havia feito o acabamento, já vou estar mostrando na outra ali pra vocês como vocês vão fazer. Todas elas são iguais, ó. Aqui que eu deixei mais clarinho, vou jogar um brilhinho. Lá atrás também, ó, que já está seco, vou pegar um pouquinho do branco, vou esfregar no pratinho. Vou dar um brilhinho aqui no meio. Mas é muito pouco, tá? Ó. Só pode dar uma vidinha. Limpei no meu paninho, no meu pratinho. Eu passo e deixo esse branco vivinho ali, eu não tô esfregando muito ele. Ó, tá? Só pra ficar um trabalho mais vivo. Passei de novo, vou pôr um pouquinho aqui na ponta. Então, quando a gente fizer a folha, tem que deixar secar um pouquinho pra fazer essa etapa, tá? Ó.
senão ele mistura com o verde da base. Um pouquinho de nada de branco, bem pouquinho, ó. Vou virar esse ladinho desse pouquinho pra cima. Vou dar umas batidinhas aqui na parte de baixo, ó. É um lugar que tá vindo muita luz, que tá vindo da nossa esquerda, né? Pronto. Já vou aproveitar que ele tá nessa posição aqui. Vou fazer a flor. Tinta branca, o mesmo pincelzinho número 2. Essa sombra aqui nós fizemos juntos lá no esboço, tá? A única coisa que eu fiz foi preencher o miolo com amarelo cádmio, porque eu preciso dele seco para poder dar o acabamento para vocês verem, tá? Então eu só preenchi, não fiz nada nesse miolo. Vou pegando na pontinha do pincel, ó, e vou dando apertõezinhos. Tá? Apertõezinhos e vou puxando pro meio. Aqui o final ele quase não chega, ó. Ele tem que respeitar essa sombra aqui, por isso que ela foi feita, tá? Ó. Vou puxando aos poucos dos lados, ó, o meinho eu mantive ele escurinho. Só puxo mais um pouquinho aqui. Aí. E vamos lá. Vou puxar aqui também. Arrumar minha mão. E vou fazendo toda a pétala, ó. Mais carregadinho na ponta, conforme vai indo para o miolo, vocês vão fazendo levinho. E sempre levemente curvado, não façam reto, tá? Ó, dá uma curvadinha de leve. Ó. Aqui também, vamos lá na pontinha. Sempre da pontinha para dentro, ó, bem preenchidinho, dou uma depositada na tinta ali e puxo, ó. E puxo aqui também, ó, sem colar uma pétala na outra, tá bem? Ó. Levemente arredondado, ó. Aqui também. Vou limpar meu pincel no paninho, que ele tá subindo vermelho, que eu não havia lavado o pincel. Ó. Também, e vamos iluminando todas as pétalas. As demais eu adiantei porque é exatamente a mesma coisa. Então não tem segredo, só vocês olharem aí na foto e seguirem, tá? O procedimento é o mesmo. Aqui também. Feito isso, vocês vão precisar de um filete que vocês gostem, que esteja bem fechadinho. Eu gosto muito desse curtinho aqui, então eu vou usar ele, ó. Vocês vêm com branco mesmo, não é misturinha branca, tá? Vocês vão dando uma repicadinha em volta, ó, e contornando melhor, tirando algumas falhas que fique, chegando esse risquinho até o miolo, ó. É legal que vocês deixem o miolinho preenchido pra fazer isso, tá bom? Porque dele já chega o branquinho ali, ó. Já fica o acabamento bem legal. Vamos nas beiradinhas. Ó, eu vou dando batidinhas, ó, pingandinho. Opa, Maria. Ó. Aqui levemente arredondado, volume na florzinha, não faz assim reto, estaqueado, que ele fica sem formato. A pintura chapada. Ó, aqui arredondando pro outro lado, vai ficando retinho, arredondo para a esquerda. Ela dá um movimentinho bem legal na flor. Aqui também, ó. Da esquerda, arredondando da esquerda, né? Vou dar uns pinguinhos. E vamos arredondar na direita, ó. Fica bem fofinha. Aqui a pontinha. Então, fazendo essa sombra, juntamente com o fundo,
A flor, ela não briga, ela não tem cor. Vocês viram que a gente usou a cor do fundo para ela nascer? Então, ela não briga com a cor da composição dos elementos, né? Ela fica neutra aqui, ela só ajuda a iluminar o nosso trabalho. Aí, essas outras eu coloquei um pinguinho e puxei para dentro, porque ela ficou com uma frestinha, para dar um charme. Então, eu gosto muito de estar fazendo isso. Então, eu coloco lá um pinguinho e puxo, tento não encostar nas demais. Esse é só nos espaços que couberem, ó. Aqui e puxo. Eu acho que fica charmosinha. Tem na flor do morango isso? Não. Mas essa aqui não é uma pintura realista. Então, eu gosto dela charmosinha, mimosa. Eu coloquei ali um agradinho. Ele só ganha uma vidinha. Aí, eu vou lavar o pincel. E eu uso o mesmo pincel. Para essas coisas, eu gosto de pincel pequenininho. Eu vou pegar o amarelo neon, que é o amarelo limão, ó. Pode ser o amarelo limão fluorescente da Acrylex, que tem o tampa preta, né? Esse da True Colors, ele vem escrito amarelo neon. Então, é amarelo fluorescente, tá? Ah, eu não tenho amarelo fluorescente. Pode usar amarelo limão normal, tá bom? Não tem problema. Vocês vêm aqui, ó, e vão depositar ele sobre o cádmio. O cádmio vai ser só uma caminha da peça, ó. Por isso que eu já deixei preenchido, que eu preciso dele seco para estar fazendo isso aqui, ó. Não vai preencher ele todo. Alguns pedacinhos tem que manter o cádmio aparecendo. Aí eu pego um pouquinho do branco e vou dando pontinhos, ó. Para dar volume aqui no pólen do miolinho, né? Quando achar que coloquei muito branco, venho com um pouquinho mais do amarelo, limpo no paninho e misturo os dois, ó. Não deixar o branco chegar muito embaixo da folhinha ali, nas partes que estão embutidinhas, por exemplo, aqui, tá? Aí, pro arremate final, eu gosto... Cadê meu alfinete? Aqui. Eu gosto de pegar o sépia, ó. Pegar a cor sépia, um alfinete, ó. Vocês vão usar a pontinha dele, tá? E vem aqui, ó, fazendo uns pontinhos em volta, ó. Esse não dá pra fazer com pinta-bolinha, fica muito grosseiro, tá? É um alfinete mesmo, ou uma agulha de mão, agulha de costura. Vou fazer essas pintinhas aqui. Mas não vai pegar assim carregando, vocês colocam lá, espeta lá e vem de levinho aqui. Então, todas as florzinhas foram feitas dessa forma, tá? Tá explicadinho. Agora, vamos ver, Maria. Vou fazer aqui o talinho uma folha e um talinho. O branco vou deixar aqui que eu ainda vou usar. Vou fechar o salmão bebê, voltar um pouquinho o zoom que tá muito agora. Aí. Então, a florzinha dessa forma, tá? Eu vou fazer, acho que essa folha aqui, que tá bem próxima. Vou fechar esse vermelho. Aí eu já venho pros morangos de cá, vou eliminando. Vou usar o verde soft mesmo, ou para quem for usar da True Colors é o pastel, tá? Verde kiwi, da Acrylex. E em alguns lugares eu vou usar o verde maçã. Vou bater meu branco, que tá seco já.
Com o pincelzinho número 4, deixa eu colocar aqui, eu vou estar pegando o verde kiwi, deixa eu ver se aqui dá pra colocar, ó, vou pôr o verde kiwi lá e um pouquinho do maçã, ó, verde kiwi e o maçã, porque aqui a gente havia usado bastante verde maçã, né? E venho aqui do meinho para a esquerda, ó. E aqui as pontinhas, ó, com essa mistura do maçã e do kiwi, na mesma proporção os dois. Não é muito, tá? Aqui eu não vou estar retocando a sombra, porque o meu não ficou falha, tá? Caso de vocês tenha ficado alguma falha, vocês retoquem a sombra, tá bom? O meu não ficou, eu não vou retocar. Vou pegar um pouquinho do verde soft, que é o verde mais clarinho. Vou passar lá no pratinho. Ele também tem as variações lá no início do projetinho, para vocês verem o que dá para ser usado no lugar. Ó, vou puxar e venho aqui nas bordinhas. Pego bem pouquinho do branco, bem pouquinho, esfrego lá no pratinho, ó. E puxo aqui no meio, bem pouco, porque a gente retoca depois, da forma que a gente acabou de fazer ali. Dá uma puxadinha e puxo pra dentro. Pronto. Não coloquem muito branco, tá? Vou pegar a tinta de um lado só do pincel aqui, o ladinho da tinta virado pra esquerda, eu vou dar uns apertões aqui na bordinha, ó, pra salientar ela. Ó lá. E aqui na próxima da sombra também, ó. Virei a tinta para dentro da minha mão pra fazer essa parte de cá. E pronto. Foi feita essa folhinha. Agora eu vou fazer essa grande aqui da frente. É a mesma coisa, só vou estar lavando meu pincel. Deixa eu colocar nesse canto aqui, senão eu vou pôr em cima do molhado ali. Que também não deu. Acho que aqui dá pra mostrar. Dá, deu. O verde kiwi e o verde maçã. Ó, kiwi e maçã. Vou misturar os dois. Tiro o excesso. E já venho aqui do meinho, puxando em direção aos traçadinhos que a gente já deixou mais claro, ó. Agora não pode invadir. O meu também não estou retocando a sombra aqui, porque o meu não ficou com falha. Se o de vocês ficou, vocês pegam aqui a cor da sombra e refaz novamente, tá bom? O meu ficou bem preenchidinho, não tem necessidade. Ó, bom, dando uns apertões aqui na borda, porque essa folha, ela não é lisinha, né? E eu vou puxando em traço, ó. Quando eu vou puxar, em vez de usar a largura do pincel, eu mudo o formatinho dele. Venho ele de ladinho. Aqui também. Já venho com o verde soft, passo lá no pratinho para não vir muito. Venho nesse cantinho aqui, que tá com a luz mais em evidência. E aqui no meio. Observem que eu não estou usando branco direto. Eu venho com todos esses tons, depois eu venho com muito pouquinho do branco. Para não perder a característica da cor da folha, tá? Por enquanto, tô só com erva doce ainda e com o pincel sujo das demais cores. Ó, tá pegando a mistura aqui do maçã com o verde kiwi. Direcionado para a esquerda, para a borda aqui, o ladinho da tinta, ó. Vou dando uns apertões aqui para que ele mantenha esse repicadinho, ó. Tá? Aqui virado para dentro da minha mão, essa tintinha agora, eu faço o mesmo. Vou deixar mais saliente essa borda. Nós já havíamos feito isso quando estava esboçando a folhinha. Vou devolver o excesso da tinta lá, vou trocar de pincel. Pegar o número 2. Vou pegar aquela misturinha lá com um pouquinho do branco, ó. Dá mais uma clareadinha nele. Vou deixar mais evidente essa bordinha, só encostando a pontinha, ó. Ô, Maria, tá pondo o dedo na flor molhada. Ó, vamos aqui. Tá? Só encostando. Ai, eu não... Pode usar filete, não tem problema. Pode estar aí pondo o material que vocês têm, tá? O material que eu tô usando aqui... Se vocês tiverem, né, vocês aproveitam a dica,
para estar usando, que facilita o trabalho. Mas não tem, vai lá, ó, põe a criatividade e usa o que vocês têm. Ó, deixei um pouquinho mais claro essa partinha aqui. Vou pegar mais um pouquinho do branco, ó. Ó a quantia de branco que eu pego, muito pouco. E ainda vou lá e jogo a tinta fora, ó. Esfrego lá. E venho nesse pontinho aqui, que tá vindo da esquerda. Então, ele pega um foco um pouco maior. E aqui também. Um pouquinho, esfrego no pratinho. Pronto. Mais uma folha prontinha, tá? Aqui, como eu havia mostrado, ele já tá pronto, ó. Nós vamos iluminar. Esse daqui também já está pronto. Eu vou arrumar a câmera aqui para estar fazendo o do canto aqui. A gente já finaliza os morangos. Aí, vamos lá. Vou lavar meu pincel. A mesma coisa, vou estar misturando, ó. Verde, kiwi. Evita de ficar misturando no mesmo lugar, que a tinta vai secando e vai formando uma crosta. Então, você misturou aqui, vai fazer de novo, mistura em outro lugar, tá? Vou pôr nesse um pouco mais de verde maçã do que verde kiwi, porque essa folha, ela tá mais clara, nós usamos mais maçã nela. Ah, por que não passo maçã e vem a luz? Como o maçã, ele não tem praticamente zero de branco, ela é uma tinta translúcida, se você põe ele, depois vem o branco, ele vira um creminho, então ela dificulta um pouco a luz, principalmente em dia seco e quente, que é o caso hoje. Hoje tá um dia muito seco aqui para trabalhar. Se eu passo maçã e quero vir com a luz, ele forma um creminho, a pintura fica feia, fica pastosa. Então, se eu uso um produto junto que tem branco na composição, ele facilita nosso trabalho, ele ajuda a iluminar e fica uma pintura mais homogênea. Ó, venho na pontinha e venho. Só não coloco o branco para não descaracterizar a cor da folhinha. Faço um tom sobre tom. No caso aqui, o nosso auxiliar é o verde kiwi. Para depois ganhar a luz. Aqui na pontinha. Não vou encostar ali. Para não misturar. Venho bem na bordinha. Tô pegando sempre na ponta do pincel, tá? Ele não tá nem de um lado nem do outro. Ele está na ponta. E aqui em cima também a mesma coisa. Vou pegar o verde soft de um lado só do pincel, ó. De um ladinho só, viradinho pra cima, o lado da tinta. Vou fazer essa bordinha aqui, ela tá virada pra dentro da minha mão, tá? Pego novamente, de um lado só. Viro para a esquerda agora. Começo bem aqui no biquinho. Encostou na outra folha, eu já paro, ó. Lá em cima também. E venho nessa pontinha da folha do morango do vizinho. Clarei um pouquinho ele, ó. Pego novamente, tintinha viradinha pra cima. Deixo a luz dele mais evidente para descolar o de baixo. Virei a tinta pra cima. Pronto. Volto aqui nessa parte clarinha, vou só fazer uma luzinha seca, que eu já não quero tão forte mais a luz, luzinha seca. Aí eu venho e contorno só. Novamente de um lado só, direcionado pro morango, ladinho da tinta. Venho bem de levinho e faço uma linhinha. Viro a tinta para cima, em contato ali com a flor, faço contorninho também. Pronto. A luzinha aqui em cima só e deu. Essa parte ficou pronta, tá? Vou aproveitar o formato que tá aqui e vou fazer o galho. Pegar o verde pântano. E vou estar usando o verde kiwi, pincelzinho número 2. Só que esse tá mais gasto, tá? Vocês podem estar usando o filete para isso. Passei lá no pratinho. Aqui, ó, é o galho. Ele começou aqui, é só fazer uma curva e direcionar pro meio. Para quem não consegue, espera secar, encaixa o desenho novamente
e faz, tá? Faz com carbono. Ó, vou passar, ele vai dar quase que o tom da folha, mas a gente já destaca com a luz. Venho, destaca um pouquinho de luz, um pouquinho do verde pântano. Vou marcar primeiro aqui no meio ele. Na pontinha do pincel. Aí eu venho um pouquinho do verde pântano de um lado só do pincel, ó. De um lado só virado pra mim, eu venho e contorno a bordinha dele, ó. Mais um pouquinho. Vira a tinta agora para cima. Ó, daí ele fica a corzinha do verde kiwi por dentro e já aparece na hora o galinho, ó, tá? Ainda tá virado o ladinho da tinta virada pra cima. Pronto. Vou dar uma abertinha aqui no início, ó, deixar o espaço da largurinha dele, um biquinho. Aí. Vou pegar um pouquinho de nada de sépia. Aqui na pontinha do pincel. Vou esfregar lá no pratinho. Aqui dos lados do galinho, ó. Vou dar uma separadinha. Passar um pouquinho no galinho, alguns pontinhos, ó. Pra dar uma quebrada no tom. Antes de fazer a luz. Vou dar uma modificada levemente na cor dele. Com a folha de trás, né? Aí eu vou lavar meu pincel. Com aquele pincel pequenininho novamente, eu pego o verde soft e venho aqui, ó, dou uns pinguinhos para destacar, bem pouquinho, e vou passandinho de lado, ó, fazendo risquinho de lado. Como se fosse um degrauzinho. Alguns lugares eu posso usar um pouquinho do verde kiwi, essa parte mais escura, ó. Põe uns pinguinhos e puxo de lado. Já destacou a nosso galinho. Peguei aqui o verde soft para destacar essa pontinha aqui em cima. Gente, acabamento é tudo. Não pode ter pressa de terminar, tá? Ah, esse pedaço tem que fazer no filete, vai demorar muito. Vale a pena, faz no filete. Tem que fazer com o pincel que cabe naquele espaço. A pintura é assim mesmo, é carinho, é detalhe. Peguei um pouquinho do verde kiwi. Deixei bem evidente, porque agora já fizemos a sombra ali, né? Peguei um pouco mais do soft. Vocês querem uma pintura gratificante, no final você olhar e gostar, faz com calma. Ó, peguei o verde pântano novamente, vou bem do ladinho aqui, ó. Dar uma destacadinha nele. Bem pouquinho, vou pegar o soft. Ó. Pronto, defini, tá? Agora eu vou fazer aqui, aproveitar a posição, com o verde pântano. Eu venho bem aqui, ó. Bem aqui e puxo o galinho de lado. Ó. E curvo. Sempre a pontinha tem que ser curvada, tá? Lá eu coloquei o claro para destacar que não tem nada de verde. Lá atrás eu posso vir direto com o escuro, tá bom? Eu já venho com ele, já ilumino, é mais rapidinho. Aqui no início ele é bem gordinho. Vou dar uma jogadinha aqui dessa cor para as folhinhas, ó. Eu já pego o pincelzinho ali para suavizar, para integrar aqui nosso galho.
Opa, vamos secar, Maria. Ó, aí eu venho aqui, puxo essa cor para as folhas. Pega mais um pouquinho do pântano, esfreguei lá no pratinho. Para não ficar só o galho lá escurão, né? E ela clarinha, então a gente vai dar uma encorpada aqui. Ó, pronto. Volto com meu pincelzinho filete. O verde kiwi. E venho fazendo aquele riscadinho, bem pouco, ó, em alguns lugarzinhos só agora. Ele não precisa destacar tanto, como no outro que tava verde sobre o verde, né? Aqui na pontinha sempre gosto de fazer ele redondinho. E o soft. Bem pouquinho. Aqui ele vem bem pouquinho aqui atrás, para aparecer a folhinha, ó. Um pouco do kiwi. A partinha de cima dele, suaviza, não deixem o risco ali solto. Ó. Também. Pronto. Esse daqui já ficou pronto também. Vou fazer uma leve luzinha no anterior aqui. Que ele já secou. Vou deixar para fazer o morango primeiro. Vamos lá. Vou fechar esse sépia, que a gente não vai usar por enquanto. Os tons de verde, que nós já iluminamos, já demos acabamento. Ah, faltou uma lá em cima. Vou aproveitar, já tô fazendo, vou fazer tudo. Se bem que esse galinho é a mesma coisa. Eu vou estar repetindo depois eles para aproveitar mais conteúdo aqui na aula, tá? É a mesma coisa, depois só vocês olharem a foto, é a mesma explicação dos dois que eu fiz. Não vai ficar muito repetitivo para vocês assistirem, né? Vocês podem estar fazendo sem assistir esse. Vocês olhem a foto e seguem, tá? Tô fechando aqui as tintas e vou voltar para a cor do morango, tá bom? O morango, sim, eu tenho que fazer todos eles junto, porque eles têm diferença de nuance, um pouco usa mais o vermelho, o outro usa mais o salmão, né? Então, vou dar preferência para trabalhar ele com vocês. Voltei aqui novamente, vermelho vivo, ó. Vermelho vivo, salmão e branco. Vou bater um pouquinho o secador, tá? Para não encostar a mão no galho. Rapidinho. Pode usar, se você usar, não tem problema. Ui. Pronto. Vou lavar meu pincel. Volto novamente com o pincel número 4 e número 2, tá? Vou trabalhar o vermelho vivo, vou pôr o pratinho aqui para mostrar para vocês irem acompanhando, que às vezes eu troco o nome da cor, daí vocês vão estar vendo lá, vocês vão corrigir a Pro lá. A Pro falou tal cor, mas ela usou tal cor. Ai, ai, ai. Ó, puxar aqui, pegar vermelho vivo, tá? Vou esfregar lá no pratinho. Não peguem a tinta e vá direto no morango, vocês vão pintar um morango outra vez, tá? Daí vai perder toda aquela mistura que nós fizemos na base. Então, agora é mais na região da luz, para tirar o fosco da pintura, deixar ela mais viva e hidratar para receber mais um pouco de luz. Perto da sombra, vocês podem puxar um pouco da sujeirinha, mas não passar muita tinta lá não, para não perder a profundidade. Caso esteja fosca a parte da sombra de vocês, vocês podem estar vindo e repetindo a cor da sombra ali, tá? Se precisar repetir a sombra, tudo bem. Aqui também eu já vou fazer ao mesmo tempo, tá?
E aqui no morango do lado também. Eu vou fazer todos eles ao mesmo tempo. Bem pouquinha tinta. Vocês podem estar fazendo um por vez, tá? Tiverem mais segurança. Para não secar na hora de fazer a luz, tá bom? Agora vamos lá, um pouco do salmão bebê lá no vermelho vivo. Primeiro ele vai dar um rosado, vai usando a luz sempre aos poucos, tá? Ó. Tomem muito cuidado para não preencher a cavidade. Caso aconteça, tem que fazer a cavidade outra vez, tá? Usa ali de novo o vermelho queimado com terra queimada, tudo de novo. Mais um pouquinho do vermelho vivo para ele chegar aqui no cantinho. Vocês podem estar usando um pincel menor, tá? Eu tô usando um maiorzinho para agilizar um pouco o nosso trabalhinho aqui. Salmão bebê. Na partinha de baixo aqui. Que é a parte que eu quero um pouco mais claro. O meu morango. Já venho suavizar ele, vou jogar aqui no vizinho. Depois você clareia. Ó. Não tem problema, filha. Não tire, bate o secador e clareia. Ficou bonito. Faz os dois lados igual. Ó, tô cochichando com a filhota aqui que ela errou o tom aqui da cor e ficou bonito. Ela errou, ela acertou errando. Ó, vamos. Na pintura a gente não erra, Lu, a gente cria estilo. Ó, e vamos iluminando essa parte. Agora eu vou trocar de pincel por um mais delicadinho, tá? Vou pegar aqui o meu número 2. Vou sujar ele no vermelho antes, ó. Tiro o excesso para que o salmão não fique muito forte, tá? Então a gente coloca ali, ele vai estar muito carregado, né? E vem embaixo, ó. A bordinha. Aqui a gente não espalha muito a tinta, né? Já para ele ficar com relevinho. Vou usar um pouquinho mais do vermelho em alguns pontos. Pra ele não ficar todo igualzinho. Sempre tomando cuidado com a cavidade. Ó. De boa, Lu, bate o secador ali, faz a mesma cor do outro lado. Ó, e vamos lá, vou pegar mais um pouquinho do vermelho. Vou pegar um pouquinho do salmão bebê e um pouquinho do vermelho. Ó. E vou dar uma batidinha nas bordas. Pra dar o relevinho, né? O morango é todo cheio de ondinha. Uma batidinha na borda. Pronto, mais um pouquinho ali. Observem que o lado de cá eu não tô deixando tão clara o ponto de luz como a gente fez nos anteriores. Porque conforme ele vai chegando aqui à direita, ele tá chegando num campo de mais sombra do nosso trabalhinho. Então, já nem usei o branco aqui, usei só o salmão bebê. Essa borda linda, ele ganha um pouquinho mais. Também mais um pouquinho. E pronto. Agora vamos iluminar esse lado de cá. Misturando de novo o salmão bebê, vermelho vivo. Para dar esse rosadinho. E vamos dar aquela batidinha na borda.
Antes de vocês virem pro pano de vocês, façam um treino, tá? Vai lá perder o medo do morango, vale a pena. Porque é uma fruta que depois que vocês aprendem, é gostoso de fazer, é uma pintura gostosa de fazer, prazerosa. Aqui na partinha de baixo, peguei a tinta de um lado só, ela tá viradinha pra cima. Vou na partinha de baixo da cavidade dele, ó. Gente, não estou usando branco, tô só com salmão bebê, tá? Vou limpar no meu paninho. Vou pegar essa cor aqui e vou dando batidinhas ao lado dela, ó. Se caso acontecer de não bater, vocês pegam uma sujeirinha do vermelho vivo, esfrega no pratinho e vem junto, tá? Que aí ele já faz a... Pegar lá aquela mistura do vermelho com o salmão bebê. Vou dar uma clareada aqui pra daí pegar o vermelho, tá? Vou pegar um pouco do vermelho agora. E venho clareando. Vou dar um voluminho aqui. Esse lado ele tá bem escondidinho, eu não quero pôr nadinha. Certo? Acabou todo o acabamento do morango. Vou só colocar aqui um risquinho do galho aqui que eu gostaria de ter feito aquela hora. Ele tá na posição, eu não resisto. Ó, com o verde kiwi e o filetinho, nós vamos colocar aqui uma pontinha, ó, do morango. Pronto. Fizemos isso, vimos ali, fizemos a cestaria. Vou ver agora o que a gente vai... Ah, tem mais uma folhinha de um morango ali, acho que eu vou aproveitar. Vou fazer o morango aberto. Isso mesmo, Maria. Vou fazer o morango aberto. Você viu, filha, que hora que a mãe entrou? Quanto tempo será que eu tenho de gravação? Uma hora já. Dá pra fazer o morango aberto. Vamos lá. Pro morango aberto, eu vou estar usando vermelho tomate. Vermelho tomate. Pode usar o secador, filha. Vou usar púrpura, tá? Tudo independente de marca, tá bom? E vou usar bem pouco da cor vinho. E vou manter aqui o vermelho vivo e o salmão bebê. A mesma cor que você usou no olho. É. Então, vamos lá. Aqui, no miolo do morango, para ele fluir melhor, né? E facilitar o nosso trabalhinho, eu vou usar o clareador, tá? Para que a gente tenha mais tempo aqui para tá mesclando as cores. Então, eu vou passar um clareador no miolo dele, ó, nessa parte aqui do meio. Que essa parte é aquela parte esbranquiçada que tem no morango, né? E aqui na borda, na casca não. A casca é o mesmo sistema dos outros morangos. Não tem segredo nenhum. E a casca tem que ser mais viva do que a parte da polpa aqui. Vou fechar aqui. Com o pincel número 4, primeiro eu vou estar passando aqui no miolinho o salmão bebê, ó. Vou fazer uma caminha com salmão bebê. Vou pegar o vermelho tomate, deixa eu pegar um pratinho aqui. Vermelho tomate, vou esfregar lá no meu pratinho. E vou fazer aqui um risquinho aqui no meio, ó. Faço um risco. Faço uma aberturinha para um lado, para o outro, ó. Aí eu venho com essa cor do vermelho tomate na borda. Bagunçadinho. Opa. Não vou chegar bem na borda, tá?
Ele fica com esse tom do tomate, porque o tomate ele é mais alaranjado, né? Próximo do miolinho. Aí eu venho vermelho vivo na borda. Venho tomzinho do vermelho vivo. Chego bem no risquinho do lápis ali agora. Bem na bordinha. Misturo ele com vermelho tomate, né? Não arrasto até o final, mas eu faço o casamento dos dois aqui no metade do caminho, ó. Encontro aqui e mesclo, ó. Vou pegar mais um pouco do tomate aqui que tá falho. Aí, eu vou pegar um pouquinho do púrpura de um lado só do pincel, tá? E venho um pouquinho aqui no meinho, ó. Vou apertando aqui, depositando em cima desse tomate. E vou fazer na bordinha. Virei a tinta pra borda e vou passar em cima desse vermelho vivo. Vou puxando para dentro. Pego mais um pouquinho do púrpura, viradinho pra borda, tá? E vou puxando. Coloco e vou puxando. Aí chega a hora da bagunça, tá? Você vai pegar um pincel macio. Qualquer pincel macio que vocês tenham aí. Ó. Eu vou usar um desses vermelhinho. Vocês podem usar qualquer que seja molinho, pincel de maquiagem, qualquer um. Vocês vêm aqui e bagunçam, ó. Por isso que a gente precisa do clareador, tá? Chegando próximo ali do miolinho e vou colorindo aqui. Bem de levinho, tá? Aqui no meio não tô passando, tá? Tô casando a parte do salmão com o tomate. Vou lavar meu pincel. E volto com mais um pouquinho do púrpura, de um ladinho só do pincel. Pego um pouquinho do púrpura, um pouquinho do tomate, ó. Do mesmo lado. Um pouquinho do púrpura, um pouquinho do tomate. Os dois juntos. Opa, não tô mostrando, ó. Peguei o púrpura, passei o lado da tinta pra baixo. Peguei o tomate, fiz a mesma coisa. E vou colocar na bordinha e vou puxando para dentro, ó. Pego novamente o tomate e o púrpura. Ele vai dar um tonzinho mais vivo um pouco do que o escarlate. Quem quiser tá usando o escarlate para não misturar, pode estar usando. E vou puxando. Aí aqui dentro ele tem umas marquinhas, ó. Vou pegando essa mistura aqui. Ele tem como se fossem umas camadinhas aqui dentro. Viro para dentro da minha mão. Aí eu já vou fazer essa borda aqui de baixo no vermelho do tomate. Enquanto ele dá uma enxugadinha ali em cima, vou preencher no vermelho do tomate. Não encostei aqui na borda, tá vendo? Vou deixar aquele espaço para sombra. Já pego o vinho de um lado só do pincel, voltadinho para cima, o lado da tinta, e venho aqui onde eu falei que eu preservei, ó.
Já vou misturando com o tomate aqui para ele não ficar muito forte, tá? O vinho eu tô usando o da Acrylex mesmo. E continuo o tomate na parte de baixo. Vou pegar o vinho novamente. Viradinho para a polpa. Vou dar umas apertões aqui para ele não ficar lisinho. Pegar a sujeirinha do vinho que sobrou lá no pratinho, ó, esfreguei, tá? E vou dar uns apertõezinhos aqui no meio, ó. Vou dar uma escurecidinha lá em cima. Mais uma sujeirinha do vinho, vou esfregar lá no pratinho. Mais um pouquinho. Isso tudo tem que ser feito com a peça úmida, tá? Para que ele dê essa nuance bem legal. Um pouquinho aqui dentro. Quando eu vou nessa região do meio aqui, eu já praticamente não tenho mais tinta no meu pincel, tá? Porque aqui é uma região mais clara do morango. Mais um pouquinho do vinho, vou esfregar lá naquele resto do tomate que tá ali. Mais um pouquinho. Vai indo aos pouquinhos, ele vai criando forma aqui, ó. Nada de relevo, tá? Agora eu vou lavar bem meu pincel. Vou pegar a cor Salmão Bebê, de um lado só do pincel, viradinho pra cima. E eu venho dando uns apertõezinhos, ó, que o morango ele tem uma parte bem esbranquiçada que fica por dentro, né? E bagunçadinha, ó. Vou pegar novamente de um lado só, vou virar a tinta pra dentro da minha mão e vou fazer, ó, bem bagunçadinho, ó. Lembrando que essa fase aqui é feita com trabalho úmido, tá? Aí eu venho bem aqui nessa borda, onde a gente começou o tomate, depois eu sujei ele, né? Eu venho com o Salmão Bebê, ó. E puxo para fora, ó. Puxo para trás o pincel. Ele vai estrelando esse centro aqui. Um risquinho lá dentro, perdidinho. E puxo. Vou puxando. Agora eu vou, encosto lá em cima, dou uns apertõezinhos e puxo. Mais um pouquinho. Puxo para fora. Pegar mais um pouco de Salmão Bebê. Ó, viro para dentro da minha mão. Dou uns apertõezinhos. Por que apertão? Porque eu não quero que fique bem redonda essa parte. Eu não quero que fique tudo igualzinho. Eu quero que a borda fique irregular, tá? Ó. E vou puxando para trás. Aqui vou dar uns apertões, que ficou muito liso. Eu não quero liso. E puxo. Aqui. Pego mais um pouquinho na pontinha do pincel. Pronto. Aí eu vou pegar um pincel macio. Queridinha, você não tá usando aquele que tem a fitinha crepe? Presta pra mãe. Obrigada.
Vou pegar a cor amarelo limão. Ó, amarelo limão da Acrylex mesmo, tá? E vou estar usando amarelo limão, vou passar lá no pratinho. E vou pegar um pouco do salmão bebê, ó. Um pouquinho dos dois. Cadê? Aqui, ó, amarelo limão e salmão bebê. E venho na borda, ó. Faço um pouquinho da borda, dou um pulinho, ó, e dou uma puxadinha pra dentro. O amarelo, ele só pra dar uma quebrada no rosado do salmão bebê, tá? Ele quase não vai aparecer. Como a gente tá fazendo com uma base molhada, né? A tinta tá bem úmida por conta do clareador, essa cor viva, ela tende a sumir, a gente precisa dar uma voltadinha depois. Vou puxandinho. Pego o amarelinho, um pouco do salmão bebê. Com o pincel filete agora, deixa eu passar pra cá. Vocês vão usar... Amarelo ouro não tá com você, né, Lu? Não, tá aqui. Vocês vão usar a cor amarelo ouro, tá? Pra fazer alguns rainhos da semente do morango. Esse é cadmio. Ah, não, é amarelo ouro. Ó, amarelo ouro, independente de marca, tá? Vocês vão pegar o filete, vão colocar um pinguinho na bordinha pra simbolizar uma sementinha que tava na borda e vai puxar para dentro, ó. Conforme, não vai fazer tudo reto assim, conforme vai mudando a borda, ele vai acompanhando o formatinho aqui do morango, tá? Coloca lá fora e puxa pra polpa. Lá fora. Opa, Maria. Puxa. Como eu disse, aqui já nem faz, a gente só puxa o risco, porque aqui não vai aparecer semente. Como ele está úmido, ele vai sugar bem essa cor, vai ficar super natural. Ó. E tem que ser feito todas essas etapas no úmido, tá? Pronto. Vou lavar meu pincel. Agora eu vou fazer a bordinha aqui da cavidade da sementinha que tá por fora, né? Então, vou pegar um pouquinho do vinho no cantinho do pincel. Vou colocar aqui a cavidadezinha. Por uma aqui do lado também. Tô usando só vinho nessa, tá? Lá atrás a gente usou com terra queimada, aqui tem primeiro plano, não precisa. Pode estar usando um pincel filete para fazer, tá? Vou lavar meu pincel. Vou pegar um pouco do salmão bebê. Vou esfregar aqui no pratinho, ó. Igual nós fizemos lá no primeiro esboço dos outros morangos. E venho por baixo dele. Vou jogar aqui, daí vou limpar o pincel para voltar, tá? Vou limpar no meu paninho. E venho integrando ao corpo aqui do vermelho. Ó. Vou colocar mais uma sementinha aqui no meio, ficou parecendo uma escadinha.
Pronto. Salmão bebê. Esse pedaço bem pequenininho, vocês podem estar fazendo no filete também, tá? Pronto. Vou pegar um pouquinho do vermelho vivo aqui embaixo. Mais um pouquinho do vermelho vivo. O amarelo ouro. Vou fazer aqui a cavidade da sementinha. Vou estar usando só esse amarelo mais escuro. Pronto. Esboçamos esse morango. Deixa eu ver quanto tempo. Daí eu vou dar uma pausinha, pessoal, tá? Vou voltar no zoom aqui pra gente ver o que nós trabalhamos. Ó. Demos acabamento aqui na nossa cestaria, ela tá prontinha, tá? Encerramos todos os nossos morangos, fizemos os galhos, estão todos prontinhos, tá? Vocês viram que o miolo ele já ficou pronto, a gente não precisa ficar tapando branco, nem nada disso. O morango ele fica naturalzinho assim, sem pesar muito, tá? Todas as folhinhas e galhos pronto. Esse aqui é repetição, vou estar fazendo para adiantar para vocês depois, tá bom? Vou deixar secar essa parte, eu volto pra gente fazer o detalhe dele, tá? E até a próxima, pessoal. Beijo, beijo.